Sejam todos bem-vindos ao 8º episódio do Get Podcast, o podcast do grupo Evandro Tenório. E aqui é um espaço onde a gente chama grandes empresários e personalidades da nossa região para contarem a sua história e quem sabe você aí de casa consegue um insight, não é mesmo? Enfim, esse episódio ele é patrocinado pelo produto principal do grupo Evandro Tenório, certo? Que é a contabilidade, e assim como a convidada de hoje veio fazer parte do nosso ecossistema, certo? Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, certo? Camila Moraes, por favor, gostaria que você apresentasse, né, seu nome. Oi, e tal. Evandro, tudo bom? Certo. Meu nome é Camila, eu sou empresária e leitora nas horas vagas. Eu digo que a literatura hoje está tomando mais meu tempo também. E junto, a gente associando a maternidade, a literatura, a loja também. Mas é bem legal, assim, viver tudo isso que eu vivo no momento. Entendi. A gente vai explorar muito esse tema hoje, tá? A Camila separou aqui pra gente os 5 hábitos que podem melhorar a sua leitura. Também separamos os hábitos que é bom a gente cortar porque não fazem bem a esse costume, né? E vamos falar sobre isso também, sobre leitura na maternidade, ok? Então vamos lá, Camila. Primeiro, me explica aí como é que tu começou esse hábito, quem foi que te influenciou e tal. Esse hábito começou desde que eu era bem pequena, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Eu morava em Recife, minha mãe tinha e eu fazia cultura inglesa. E na cultura eles tinham um projeto que eram para ler 1000 páginas em 6 meses. Caramba. E aí isso eu tinha mais ou menos por volta de 10, 11 anos. E isso, assim, foi um diferencial para mim. Minha mãe nunca não é de leitura, meu pai também não, mas por conta desse projeto, né, eles me influenciaram muito. Hoje a gente deixa as crianças no parque de diversões, né, no shopping. Manhã me deixava na Saraiva, era o tempo da Saraiva, é antigo. Aí, assim, eu ficava lendo o livro e aí marcava lá para no final do semestre eu ganhar meu certificado de leitor de 1000 páginas. Então, assim, aquilo para mim já foi um estímulo muito grande. E minha mãe, apesar de não ser leitora, ela sempre fez, não, você vai, vamos ler, vai, comprava livro para mim, me deixava na livraria. Então, assim, querendo ou não, fui crescendo com isso. E aí, tô até hoje. Teve um tempo na minha vida que eu meio que parei, dei uma parada, eu acho que mudou um pouco o foco, né? Mas voltei voltou. E, assim, continuo amando. E aí, como é que tu leva hoje em dia esse hábito? Tu realmente lê quantos livros por ano e tal? Dá esses dados aí pra gente. Então, eu leio muito, assim, diante da realidade de muita gente, da realidade que eu convivo também, eu leio muito. Ano passado, eu sempre tenho uma meta. Eu tenho uma meta de ler 4 livros por mês. E aí, ano passado, eu consegui ler 58, que dava 48 livros. Mas aí eu consegui passar mais 10 da minha meta. Então, assim, achei ótimo. E esse ano eu continuei na meta de 4 livros por mês para dar 48 livros no ano. E aí, se passar, é lucro, né? Porque a gente não se perde. Leitura é uma coisa que, quanto mais, melhor. Nossa senhora, a gente tá no final de abril e eu li 5. Até agora tu leu quanto? 16. 16 livros. Pois é. E me fala aí qual foi um livro que te marcou, tal, qual é o tipo de gênero que tu gosta, enfim. Um livro, eu gosto muito de gêneros como ficção histórica, suspense, drama. Ai, amo drama. Sei. Mas, e assim, e vai indo. O que tiver pra ler, eu gosto de ler. E até eu dizer assim, não gostei desse livro e tal. Mas um livro que me marcou muito, que eu sempre digo, um livro favorito da vida, que toda vez que alguém me pergunta, foi Jane Eyre. Que é um clássico. Esse é um livro de 1847. Caramba. Mas toda vez que eu indico, as pessoas ficam curiosas e vão ler. E veem que é mais atual do que se pensa. Porque Atemporal, né? Exatamente. Então, é o que faz um clássico, né? Um clássico é um livro que você passa anos e anos e continua atual. E é o que é esse livro, Jane Eyre, de uma menina órfã, que ela vai parar no... Isso se assemelha muito com a história de Cinderela. Que aí ela é órfã, vai parar na casa da tia, e a tia não gosta dela, manda ela pro internato. E a partir disso, ela começa a estudar para ser preletora, que era onde antigamente as pessoas, as mulheres iam para casa de pessoas ricas para ensinar as meninas a classe, a etiqueta e tudo mais. Então, ela virou uma preletora e aí ela vai para casa de uma pessoa e aí ela começa toda a vida. E o que eu acho interessante desse livro é que mostra muito amadurecimento, muita vontade de enfrentar os obstáculos. Então, assim, é um livro fantástico. E se você pegar, porque às vezes o pessoal, mas tem uma leitura muito rebuscada, uma linguagem muito assim. Mas se você pegar edições certas, atuais, você consegue ler um livro assim, rapidinho, um livro maravilhoso, que eu sempre indico. Então o livro me marcou muito. Entendi. Faz um top. Tem como fazer um top 5, sei lá, um top 3 dos teus livros? Tem como fazer um top 100, eu não né? sei.
tem como fazer um top 100. Eu sempre, que eu digo, não me peça muito pra contar muitas histórias de livros, que às vezes a gente vai esquecendo porque é muita história, mas tem livros que marcam e independente do tempo, mesmo que você não lembre muito bem como aquela história aconteceu, você vai lembrar que aquele livro te marcou. Jane Eyre é um desses, que é um clássico. Outro clássico também é Emma, que é de Jane Austen, que é uma autora super famosa, assim, de clássico também. Que drama também? Não, é um romance. É mais um romance de formação, uma coisa bem legal. E que é Orgulho e Preconceito, é a autora de Orgulho e Preconceito, então assim, ela é bem famosa. Mas eu gosto muito dos contemporâneos também, que falam sobre guerras, sobre ficção histórica de Segunda Guerra Mundial. Então, dos livros que eu li, assim, e amei, foi um dos últimos agora, foi O Menino que Desenhava as Sombras, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Já foram 3, né? Vou lembrando. Vamos no top 5. O top 5. Bora tentar no top 5. Outro livro que eu amei muito foi A Guerra da Papoula. É um livro de fantasia, foi favorito. Foi o primeiro livro que eu li esse ano e foi favoritaço, porque é um livro que fala sobre guerras, sobre histórias de pessoas que querem passar por cima da... Muito bom, muito bom, muito bom. Que, inclusive, você me indicou esse, né? Indiquei, eu vou desafiar pra você estar aqui. Eu vou desafiar Evandro Neto pra poder ele ler esse livro, porque eu preciso conhecer essa história. A gente, no final do episódio, vai propor um desafio, inclusive. Então, fiquem aí pra vocês participarem com a gente. Isso. E outro livro que eu li também, assim, tem muitos, mas Cleópatra. É um livro de ficção, mas que conta a história de Cleópatra, que foi a rainha do Egito. Que antes de ler esse livro, eu não sabia quase nada dela, só sabia que ela era a rainha do Egito. Mas nada mais. Mas nesse livro a gente descobre os amores dela, os envolvimentos políticos que ela teve na época. Então, assim, mostra a mulher forte que ela era. Então, assim, incrível, que eu acho muito interessante isso do livro. É isso, você conhecer histórias que você não conhecia e que aumenta o seu repertório, né? Então, basicamente, esses são os 5, mas podia falar 10, 11, 20, 30 que tava aqui. A gente tá com tempo. Olha, me fala também um que você não gostou, começou, mas não bateu o santo, entendeu? Rapaz, tem alguns. Tem vários famosinhos que eu li. Eita, eu quero ver isso aí. E eu não gostei. Inclusive, a mesma autora da Guerra da Papoula, eu li Impostora, que é um livro que ficou super hypado nas redes sociais, nas bookreads, que a gente chama a comunidade, né, literária de bookread, porque aí tem no TikTok, no Instagram, no YouTube. Mas foi Impostora, não gostei desse livro, eu achei ele muito... Enfim, não gostei. O meu santo não bateu. Um livro bom, com uma linguagem muito boa, que me fez, por conta da linguagem dela, ler A Guerra da Papoula. Mas muito hype, zero futebol. Exatamente, muito hype, zero futebol. Outro livro também que eu li e não gostei foi Pessoas Normais, que também é um hypado, mas assim, muito... Não tem diálogo, não tem conversa, eles não se falam, e tudo poderia ser resumido o livro, acho que em 10 páginas, se eles tivessem pelo menos trocado uma ideia ali, sabe? Então, pra mim, não rolou. Teve outro também que eu comecei a ler, mas abandonei, foi Adultos, um livro que... Eu nem sei porque eu peguei ele. Então, eu lembro assim agora porque foi um dos... poucos livros eu abandono, sabe? Eu não tenho esse costume, que é um hábito ruim. Não vou mentir, mas a gente fala isso depois. De não abandonar livro, porque às vezes eu fico com vontade. Não, vou terminar. Você vai terminar. Mas foi um dos livros também que eu não gostei. Mas esse aí eu abandonei. E aí... Mas ainda bem que eu leio mais livro bom do que... Teve um que eu li que muito ruim. Foi O Fio do Bisturi. Que livro ruim. É de uma autora muito boa, mas o livro é muito ruim. Depois uma amiga minha... Quem é a autora? É Tess Gerritsen. Que ela é... Eu não sei se ela é americana. Eu não vou saber dizer agora. Mas ela é uma muito boa, que tem livros muito bons, que as pessoas falam muito bem dela. Mas a minha amiga disse, olha... Você não devia ter começado por esse, porque ela realmente, esse aí, ela foi no começo da carreira dela, não foi tão legal. Então, assim, não funcionou. E o que é que faz uma pessoa que gosta tanto de livro parar de ler um livro? Me diz aí, por que é que esse livro é tão ruim? Não, pronto, vai muito de perspectiva, né? Tem gente que amou, eu fui procurar outras coisas, teve gente que assim, pois eu gostei tanto desse livro e tal. Mas aí, de repente, o modo como ela escreveu a história, o modo como ela colocou alguns personagens, o modo como ela trouxe aquilo para o enredo, não bateu com o meu santo, sabe? Então, eu acho que vai muito disso. Do que
do que a experiência para cada um. Porque o que eu posso gostar, você pode não gostar. Entendi. O que você gostar, pode ser que eu não goste. Então, assim, o legal da leitura é isso. Eu sempre comento com as minhas amigas, né, literárias, que o bom é isso, que tem livro que ela vai gostar e que eu não vou gostar, mas vai ter uma grande maioria que a gente vai se identificar com aquele estilo de leitura, e aí eu vou nas indicações que eu sei que a maioria dos livros que ela indicou, gostou, eu li, gostei, eu vou gostar também. Então, a gente meio que vai indo nessa pegada. Entendi. Vocês têm a mesma linha de raciocínio literário, Exatamente. né? Entendi. Camila, me fala uma coisa. Eu tava vendo o seu Instagram, você tem um Instagram que é só para livros, né? Isso. Inclusive, gostaria de pedir que o pessoal siga, né? Isso. @Camila nos livros. Exato. E vi também que você tem um Instagram que é de uma causa filantrópica, né? Isso. Que seria, eu acho que uma venda de livros, mas que todo o valor arrecadado vai para doação. Exatamente. Mas conta aí, como é que iniciou cada um desses dois projetos? Veja, o projeto, primeiro veio o Nosso Livro no Mundo. Foi o primeiro projeto que iniciou com esse projeto, que foi na pandemia. Eu me engajei na Casa Social do Transforma Caruaru, que a gente fez uma ação muito grande, muito boa, junto do W Solidário e tudo mais. Veio no meio da pandemia mesmo, ninguém podia sair de casa, então a gente fez isso. E eu meio que estava nessa fase de não querer ler nada. E aí eu peguei meus livros e disse, eu vou ter que tirar esses meus livros de casa, já estava ocupando muito espaço, então eu vou vender. E eu vou reverter essa venda dos livros para o Transforma, já que a gente está no meio dessa pandemia, no meio de tudo isso. E aí eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a vender meus livros e tudo por um preço muito simbólico, que era, no tempo a gente aumentou um pouquinho, né? Porque o negócio começou os livros aumentaram. Eu disse, não, vamos deixar para R$20, mas na época era R$15. E aí a gente vende os livros por R$20, que é muito acessível. E a gente acaba fazendo todo o valor revertido para doação. Então a gente compra de cesta básica, manda. Exatamente, é assim, ganha os dois lados. Ganha quem é leitor, que compra livro barato, e são livros ótimos, e ganha também as causas, né, sociais. E assim, e quem doa também ganha, porque eu acho que, com certeza, que é um prazer muito grande. Aquele livro que está parado, que não vai ser para você não vai ler, você não vai fazer mais nada, você tá doando para uma causa e você não dispensou dinheiro nenhum, mas para outra pessoa vai fazer diferença. Entendi. Né? Então aí tava o segredo, porque antes de começar a gravação eu perguntei como era que cabia tanto livro, né? É, verdade, aí. Mas se bem que agora eu voltei. Entendi. Voltei com o meu hábito de fazer minha estante, que agora eu tenho um propósito de fazer minha biblioteca. Então eu já tenho acumular alguns livros em casa. Entendi. E não faz mal, tá? Acumular livro, não faz mal nenhum. É uma coleção como qualquer outra. Muita gente diz, mas tem pra que ter tanto livro? Eu digo, eu quero, porque quando eu precisar, eu quiser ler qualquer livro, né? Eu tô lá. Exatamente. Que você tem ali a sua linha de raciocínio e tal. Exatamente. Olha, e o Camila nos livros? Tá recebendo até livro da editora agora, né? Exatamente. A gente entrou com parceria, o Camila nos livros entrou como parceira de algumas editoras, como na Record, que é uma das maiores do Brasil, da LPM, que é a maior editora de livros de bolso do país também, e assim, com uma seleção incrível de livros. E o Camila nos livros surgiu por conta do Nosso Livro no Mundo, porque muita gente perguntava, Camila, esse livro é bom? Só que eu não tinha lido o livro ainda. Entendi. E isso foi um dos grandes pontos para eu voltar à leitura, que eu disse, eu preciso ler. Eu preciso voltar a ler. E aí foi quando eu comecei. E aí comecei a indicar no Camila no Nosso Livro no Mundo. Mas eu digo, não, eu acho que eu preciso sair um pouco disso aqui, porque senão não vou conseguir associar uma coisa à outra. E aí foi quando eu criei o Camila nos Livros, lá em 2023. Mas o Nosso Livro no Mundo tem desde 2021, se eu não me engano. Depois eu procuro essa informação aí. Vocês têm eventos presenciais, né? Eu vi numa loja... Né? Que na verdade aí já é outro projeto, que é o do Clube do Livro. Que aí a gente juntou, que é outro ponto, que é um hábito bem legal. Se você quiser começar a ler, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas ter com quem conversar sobre livros. E aí eu tinha umas amigas que gostavam de ler e a gente começou a se juntar. Vamos ler esse livro? E a gente juntava no mês, lia o livro, se encontrava e debatia o livro. E aí foi criando, foi aumentando, porque aí o pessoal disse, eu quero participar. Eu quero participar. E aí foi aumentando. De 5 mulheres passou para 15. De 15 passou para 20. E hoje a gente tem 35. 35 e fechado. Grupo fechado. Mandar um abraço para eles, né? Um abraço para as minhas amigas do clube, do Caos Literário, porque é um caos. A gente grita e conversa e troca ideia. Muito legal, muito bom. E aí a gente... gosta dessa troca. E aí a gente começou
E agora a gente tá com 35 meninas e a gente realmente não tem pretensão de aumentar porque... Preservar a qualidade, né? Exato, qualidade, a gente consegue uma conversa melhor, o espaço também fica muito... Não fica meio disperso. E aí, à medida que alguma for saindo, porque às vezes não faz sentido mais estar naquele momento, a gente bota outro e assim a gente vai fazendo, vai rotativizando desse jeito. Muito interessante, Camila. Me fala uma coisa, e na maternidade, como é essa questão da literatura? Você tem 2 meninas, as duas leem, como é que tá essa... Eu tô tentando que a minha primeira leia mais um pouco, mas a minha segunda, que ela só tem 3 anos, ela é louca, alucinada por livros. Ela deve gostar de livro mais do que eu, porque tem hora que, toda noite, vamos ler um livro, mamãe. Ela dorme, às vezes, com o livro do lado dela. Com a página aberta. Com a página aberta, do lado dela, pra ela ficar. E assim, eu amo isso. Eu acho que é porque a minha mais velha, quando eu tive ela, eu não tava com o hábito de leitura em dia. Então, eu acho que isso... Por isso que eu digo, o exemplo arrasta. Se você tem filho em casa, se você tem... Tente ler na frente deles, tente dar livros, não só dar livros para eles, mas tentar ler na frente deles, porque isso vai trazer uma identificação muito grande. Então, a minha mais velha não tem tanto isso mas ela tem muitos livros que eu compro para ela, eu vou lendo para ela. Mas a minha segunda, como ela me vê lendo mais, então assim, ela já à noite, ela toma a sopa dela, se arruma, toma um banho, às vezes tá assistindo um pouquinho, aí ela diz, vamos ler, mamãe. Aí desliga a televisão, sobe pro quarto, leio, ela vira e dorme. Além de tudo, é um hábito saudável, porque traz um soninho gostoso, não é aquele sono tumultuado quando uma criança tá na televisão. Então, ela lê a história, vira e dorme. Então, assim, eu tenho preservado muito por isso. E é incrível. Entendo, imagino. E assim, hoje em dia as crianças, a gente vê criança que mal almoça porque fica na tela do celular. Exatamente. A gente tá na moda aí do Roblox. A gente tá na moda de ninguém querer ler nada porque tem tudo ali no chat GPT. Então assim, preservar as crianças com esse hábito eu acho muito legal. Camila, e mais agora, antes da gente entrar nos hábitos, tem uma pergunta que eu quero fazer. Pois não. No teu formulário, pra gente montar aqui todo o nosso, como é que eu posso dizer, nosso episódio. A última pergunta foi se você queria escrever um livro. Eu gostaria que você falasse disso, porque, assim, eu sou um leitor 10% do que você é. E tenho vontade de escrever um livro. Então, assim, me diz por que tu não quer escrever? Não. Contar a história no seu ponto de vista. Não quero. Eu acho assim, a escrita é um dom. E escrever um roteiro, escrever uma resenha, escrever alguma coisa é algo... É interessante, é legal, você sabe, vai escrever ali, vai entender um pouco. Mas escrever um livro é tão minucioso. Eu sempre, pronto, é um ponto que eu sempre fico me questionando. Eu digo, meu Deus, se eu fosse escrever isso, eu não ia pensar nisso. Então, envolve criatividade, envolve também coerência. Porque às vezes eu tô lendo livro, eu não gosto de livro porque, assim, tem uma autora que ela escreve o livro, tipo, você engole o livro, mas no final, ela fala nada com nada, ela mistura coisas que poderiam ter acontecido, que a gente diz, mas o cara não tava vendo lá, como é que ela não... Sabe essas coisas? Tô entendendo. Essas incoerências que a gente vê e que eu digo, não quero ser julgada por isso, não vou, não dá. Então, assim... Escrita é muito isso. Por mim, se eu escrever um livro, eu ia escrever 10 páginas. Aconteceu isso, assim, assado. Mas a gente sabe que o livro não é. Ela tem em conta toda... Ela descreve o ambiente, descreve as cenas, descreve o clima como tava, tudo mais. E eu digo, eu não me vejo com esse dom de fazer uma história assim, sabe? Não tenho... E foi uma pergunta que até uma pessoa fez pra mim, como eu sempre me vejo lendo. Aí disse, quando é que a gente vai ler teu livro? Eu disse, nunca, viu? Se você tá esperando, você pode esperar sentada. Zero chance mesmo. Zero chances. Eu só sou leitora. Entendi. Eu só gosto de viajar nos mundos que me entregam lá. E somente isso. E nenhuma adaptação. A gente vê hoje que fulano lança um livro, aí tem outro livro que faz uma continuação segundo outro autor, tal. Nem algo assim. Não. Sei lá, tu pega esse livro... É porque um livro de 1845 é meio difícil fazer uma adaptação, né? Mas nenhum outro assim, adaptação. Mas resenha, faz resenha. Resenha eu faço, a resenha eu roteirizo, digo mais ou menos o que eu faço. E até, inclusive, eu gosto muito de falar, assim, vou falando. E o Instagram é muito curto pra você falar e expor tudo que você viu o livro. E eu digo, vou até abrir um canal no YouTube, mas ainda não tive disposição pra fazer...
para falar sobre o livro, mas eu acho que é muito interessante, porque a gente vai conversando sobre todos os pontos que a gente quer, sem dar spoiler, às vezes dando um pouco de spoiler, mas quem tá lendo, vendo o YouTube, sabe que ali vai ter um pouquinho da história, do que pode ter acontecido e tal. Já no Instagram a gente não pode muito fazer isso, porque senão vai perder a graça, né? Vai perder o sentido. Mas às vezes eu fico pensando, vontade de fazer um canal no YouTube para falar mais sobre as leituras, para fazer uma resenha maior, com mais e a pessoa recheada. Que assiste o YouTube, ela tá mais interessada do que a pessoa que assiste o Instagram em determinado assunto. Exatamente, você vai procurar, né? Vai procurar aquele vídeo. Exatamente. Camila, então vamos iniciar aí, né, nesses 5 hábitos. Conta aí o que é que tu trouxe pra gente hoje. É uma coisa, muita gente, principalmente no começo do ano. A gente ainda pode considerar que tá no começo do ano, né? Claro. Nós ainda estamos, ainda dá tempo você adquirir esse hábito. E eu sempre digo o seguinte, troque o tempo de tela. Não precisa trocar... Vou até anotar, viu, esses hábitos. Anote pra você fazer bem à risca, mas troque o tempo de tela. Que é imprescindível. Se você olhar no seu celular, quanto tempo você passa em Instagram, acessando o WhatsApp, principalmente Instagram, né? Eu vou nem falar o WhatsApp, porque o WhatsApp às vezes é trabalho mesmo, mas no Instagram. É estrondoso o tempo que a gente passa no Instagram. Até eu que sou acostumada a ler, eu tô passando muito tempo no Instagram. E isso tá me deixando nervosa, irritada. Eu digo, não, eu podia estar lendo, mas eu tô aqui, eu não consigo parar. Então, afaste seu celular, desligue, bota no silencioso e troque 10 minutos. Não precisa mais que isso. Porque eu acho que, como todo hábito, tem que ser aos poucos. Não adianta a gente querer ler um livro de 700 páginas, porque você não vai conseguir. Pois é. De uma vez. Não vai. E se for, vai ser aquele empurrado, né? Exatamente. E não consegue, que vai perder a concentração, não vai ler, ser agradável. E não vai sair nada, né? Exatamente. Então, assim, você para 10 minutinhos ali, antes de dormir, quando acordar, na hora do almoço, numa fila de espera de alguma coisa, de um médico, vou sempre para banco. Esteja lá com o seu livrozinho. Eu levo meu livro para todo canto. Sei. Mas... Tá aí na bolsa? Tá aí na bolsa. Tem um livro na bolsa. E aí você troca o seu tempo de tela. Faça isso, troque 10 minutos, que depois desses 10 minutos vão virar 20 minutos, 30 minutos, e aí depois você não vai nem conseguir parar mais de ler. É incrível. Eu já vi em algum lugar que se você fizer algo por 21 dias seguidos, aquilo ali vai virar um hábito no seu subconsciente. Exatamente. Muito importante, então. Isso. E você faz essa matemática mesmo. Você diz, caramba, eu tô aqui no celular 1 hora, se eu tivesse pegado 15 minutos pra estar lendo, quantas páginas é que eu já não teria feito, né? E muita gente diz assim, mas eu não tenho tempo pra ler. Tu lê porque eu não tenho tempo pra ler. Não tem prioridade. Exatamente. O que falta é a prioridade. Porque tempo você tem. Tenho certeza que você passou hoje 20 minutos no Instagram, olhando a vida alheia, sem tirar proveito nenhum. Enquanto você podia estar lendo alguma coisa que realmente te acrescentasse. E quando eu falo acrescentar, isso foge de gêneros e gêneros, porque muita gente fala, até, a gente vai falar sobre isso, mas assim, fala sobre gêneros de literatura. Às vezes o pessoal diz assim, mas tu lê autoajuda? Não leio autoajuda. Não leio desenvolvimento pessoal, não gosto, já tentei, inclusive eu acho que esse livro que tu tirasse aí foi do Poder do Hábito, que eu já comecei a ler, mas eu não terminei. Já li. Pronto, esse eu achei bom, mas eu acho a autoajuda muito ruim. Pronto. O Poder do Hábito tem isso, então assim, eu comecei a ler, mas eu não fluía, não ia, porque eu acho que leitura pra mim é entretenimento. Entendi. É minha distração, é um distrator. Eu não quero ler pra estudar. Tem gente que lê pra estudar porque precisa dar uma palestra. Isso aí eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre o meu hobby, que eu quero ler algo que vai me distrair. Aí eu vou do suspense, eu gosto daquela adrenalina, sabe? Vai pegar, matou não sei quem, não sei o que. É muito bom. É muito bom você ficar viciada, assim, não querer parar de ler o livro por conta daquela situação. Então, eu não leio justamente por isso, porque eu quero que seja um distrator. E aí vem o segundo hábito, que é procure gêneros que você gosta. Já vou botar aqui também. Principalmente filmes. A gente sabe que os filmes vão ditar mais ou menos o gosto da gente. Se a gente gosta mais de um romance, de um suspense, de um livro de guerra. Mas eu vou te dizer uma coisa. Meu filme preferido, duvido você acertar qual é. Game of Thrones. Não. Senhor dos Anéis. Filme, por incrível que pareça, não. É Diário de uma Paixão, meu livro preferido. Mas eu fui no livro e não gostei, porque é tanta coisa diferente. Falei, não vou ler isso não. É outra história.
Aí essa Tem questão muito do problema filme... isso. Assim, não, mas eu digo assim, o gênero, de você pegar outro... Nunca tente ler o livro que você viu a adaptação. É. Porque você sempre vai ficar... Poxa, e assim, você às vezes vai dar preguiça de ler o livro, porque você já sei o que acontece. Só que o livro tem várias... O livro é diferente, sempre vai ser diferente do filme. E o livro sempre é melhor, tá? eu Porque concordo. existem Com muitos exceção detalhes desse. que... Porque você assistiu primeiro do que leu. Foi, é verdade. Se tem... você tivesse ido ao contrário, você não ia gostar do filme. Poxa, ele escondeu, ele tirou várias informações. É verdade. E sempre isso acontece. Porque a gente, pronto, uma amiga minha até queria ler A Empregada. Eu disse, você assistiu o filme? Aí ela disse, assisti. Eu disse, então não leia. Bom filme, tá? Muito bom. O livro é maravilhoso. É melhor do que o filme? Muito bom. Muito melhor do que o livro. Nossa. O livro é muito melhor do que o filme. E... Ai, tá vendo? E aí, eu sempre digo que o livro sempre vai ser melhor. Porque vai ter muitos detalhes, muita coisa que você... Nossa, e livro você tem acesso ao pensamento, Exatamente. né, dos personagens. No filme, não. Exatamente. Exatamente. Então, assim, você sempre vai estar mais intertido ali no livro do que no filme. E aí, quando eu digo não leia, porque senão você vai acabar se perdendo na história e tudo mais. E aí, você procura o gênero que você gosta pra meio que nortear o que é que você vai ler. Então, se você gosta do suspense, de tiro, porrada, confusão, aquela coisa toda, leia um suspense. Eu tenho uma lista de suspense, é um dos meus gêneros favoritos. Meu gênero preferido de filme é suspense. É aquele que o cabo fica com a mão suando assistindo. Pronto, esse aí. Tem um livro muito Pronto, bom. eu já quero... Diga aí a Chama indicação. Pactos Mortais. Então já fica a dica aí pra você. Pactos Mortais, o melhor livro que eu li em 2025. Eu tava em fevereiro, já tinha lido o melhor livro do ano. Ele é muito frenético, ele é muito bom, ele é muito instigante. Acontece tudo. Em 30% já tinha destruído um monte de coisa. Muito bom. Poxa, eu vou ler esse. Agora, Leia. no livro você senta aí esse negócio, essa tensão. Sente, porque você sai imaginando, você sai vendo tudo isso. Então, é muito bom. Tô É muito entendendo. bom. Então, assim, eu sou apaixonada e quando eu falo assim, meu olho brilha, eu gosto demais. E aí você procura isso. Se você gosta de um romance, você vai ler um livro de romance também. Fica a dica também, se você ficar. Foi um dos últimos livros que eu li de romance, muito bom também. É incrível. De uma autora que sabe escrever dramas misturado com o romance também. Então, assim, fantástico. E aí você vai procurando isso, porque se você for tentar somente ler, sair um pouco, depois você vai procurar sair da sua zona de conforto, mas por enquanto não, por enquanto você vai atrás de livros que você goste do filme, porque eu acho que vai casar mais, sabe? Entendi. Bruna, minha namorada, ela tá numa sequência daquela de Amor e Gelato e tal. Pronto, Sei, ela adora sei, esses livros, assim, sei. Itália. Pronto. Tal. E aí eu já não gosto, você não me veria Entendi. lendo esse livro, porque Tipo, é por muito quê? romance fofinho. Romance fofinho não é pra mim. Entendi. Eu gosto mais do drama, sabe? Eu li drama. um livro, até no clube, né, que hora no Caos Literário, a gente tá lendo Herdeiras do Mar. E Herdeiras do Mar é um livro muito pesado, com muito sofrimento. Nossa. Muita, assim, fala sobre a guerra entre a Coreia e o Japão, quando o Japão foi dominar a Coreia. Então, assim, é um livro muito, muito, muito pesado, mas é um livro que eu gosto, tipo, favoritei, amei, mas eu sei que não é pra todo mundo, então eu não indico pra todo mundo. Muito forte, né? Muito forte. E aí eu não indico pra todo mundo, então, assim, é muito perspectiva. Então, tem gente que vai amar, tem gente que não vai gostar. Então, gosto. É incrível por conta disso. A literatura é boa e incrível por conta disso. Tô entendendo. E o terceiro? O terceiro hábito é converse com pessoas. A gente tem o Clube do Livro, né? Que a gente tem esse hábito de conversar, de trocar ideias. Porque quando a gente troca ideias, tudo flui. Até quando a gente tá desmotivado pra ler alguma coisa, não quero, não sei o quê. Mas alguém falou sobre a cena, pronto, a gente tá lendo o livro, né? De Herdeiras do Mar, fala da cena da vaca. A gente doido pra saber qual era essa cena da vaca. E aí todo mundo... Eu li só por conta da cena da vaca. Então, que cena é essa? Eu não... Tu acredita que eu não lembro? Eu li esse livro ano passado e eu não lembro. Eu disse, minha gente, me lembra qual é essa cena da vaca? E aí me disseram, mas eu não me lembrava. Mas bom por isso, porque a gente instiga a outra que não leu ainda. E assim, você vai trocando ideias e vai instigando mais. Vamos ler outro livro? Eu, inclusive, eu sou dessa, eu saio contagiando todo mundo. Eu faço Supera. E aí, no Supera,
a gente montou um clube do livro. E aí, nesse clube do livro, a gente começou a ler Violeta, que é uma autora chilena, que é Isabel Allende, muito bom livro também. E vai sair muitas dicas de livros aqui, porque eu vou lembrando e vou falando. Bom aí, bom pro povo que tá nos ouvindo, né? Exatamente. E aí, aí eu chamei algumas amigas do Supera e a gente começou. Aí elas dizendo assim, muito obrigada por voltar ao hábito de leitura, porque com isso a gente vai se instigando, vai lendo, vai fazendo. Então, assim, é incrível esse negócio dessa conversar com pessoas. Entendi. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, adoro, por exemplo, ver uma resenha, ver uma crítica sobre tudo, sobre um livro, um filme, ou seja, ter alguém para conversar fica ainda mais fácil. Exatamente. Não é nesse hábito. E eu acho que foi um dos motivos que eu que eu abri o Camila nos Livros. Porque em Caruaru eu não tinha muito com quem conversar sobre literatura. E aí, quando eu abri o Camila nos Livros, aí veio várias amigas que sabiam ler, que gostavam de ler, que eu não sabia que elas gostavam de ler. E aí começou a abrir um leque muito ficou grande. Uma cultura mesmo, né? Exatamente. Então, a gente foi convidado por uma loja, pela Laju, agradecer a Laju pela oportunidade. Então, assim, foi incrível. Foi essa aí que a Bruna falou. Foi. Ela fez com que a gente entrasse no ambiente dela, ela... assim, montou fez um layout para vocês utilizarem. Ela montou uma estrutura maravilhosa e recebeu a gente da melhor forma pra gente poder se sentir à vontade. Então, assim, foi incrível. Quem é a dona do espaço? Pra mandar um abraço pra ela. Ângela e Júlia. As duas foram incríveis. Obrigada, meninas. Foi realmente uma recepção incrível. E fortaleceram o hábito 3. Exatamente. E aí, o quarto, tenha sempre um livro com você. Certo. Sempre tem um livro. Agora, na minha bolsa, eu tenho um livro que, assim, tô bem interdita, porque eu passo um tempo, vou buscar minha filha no balé, vou buscar, esperar numa fila do banco, vou esperar numa consulta. Tô ali com o livro, porque qualquer 2 páginas, 3 páginas que eu tô lendo, eu tô avançando na leitura. E não vale Kindle, né? Dá pra ver que tu não gosta. Eu tenho Kindle. Eu tenho um Kindle, mas eu prefiro físico. Sei. Eu prefiro físico. Eu prefiro físico também, eu sou o time de físico. Eu sou o time de pego o livro, cheiro o livro, de passar, o folhear das páginas. De usar marcador de página. Exatamente, eu gosto. Inclusive, eu trouxe até um marcador de página pra presentear. Obrigado. Pra você, quando estiver na sua leitura, também presentear a sua namorada, já que ela gosta de ler, pra marcar lá e já ficar lembrando. Porque é bom demais. O toque, o físico, eu prefiro. Eu tô fazendo minha biblioteca pessoal, né? Então, hoje eu tenho mais de 700 livros em casa. Meu Deus. E eu amo. Eu parei um pouco de comprar, agora eu tô recebendo de editores, porque eu tô recebendo, eu não vou comprar. A régua tá subindo, né? Exatamente. Aí eu digo, não vou comprar, vou ficar só recebendo os livros pra depois tiver um espaço maior. Meu sonho é aquela biblioteca da Bela e a Fera, a coisa mais linda. Sei. Mas um dia eu chego lá. Mas assim, eu gosto do físico justamente por isso, por esse toque, o cheiro do livro é incrível. Fica um segundo celular, né? Porque não era um PDF ao invés do Kindle. Exatamente. Aí eu acho que não tem graça também. Exatamente. O Kindle é bom assim, pela praticidade, né? Você tem 10 livros, 20 livros, 30 livros dentro do Kindle. E é muito barato, né, no Kindle. Exatamente. Então, assim, é incrível a gente poder ter essa... Quero ler um livro, não quero ler esse livro agora, quero ler esse outro livro, tipo, consigo mudar, consigo tirar, então assim, tudo vai fluindo também é muito bom, mas eu prefiro o físico. Mas quando eu viajo em avião, não sei o que, eu levo o Kindle, porque é uma mão na roda, é menos volume, né? E aí, tu prefere o Kindle do pequenininho ou do que é maior? Porque eu já vi que tem vários... Tem vários modelos. O meu é o 11ª geração, que é o Paperwhite. Ele não é tão pequenininho, mas ele também não é grandão. Ele é o mediano, sabe? E acho que ele não cansa a vista igual um celular. Se eu não me engano, tem isso daí, né? Tem. O diferencial do Kindle é justamente essa. Você consegue ler sem cansar. No celular, às vezes eu leio, eu tô no mercado, não levei nada. Tô lendo no celular, mas eu já sinto cansada, porque a luz é diferente. O Kindle parece que você tá lendo páginas, então é diferente justamente por isso. Tu não acha que dificulta não, porque o Kindle ele mostra a porcentagem, né? Aí você começa a se botar meta. Só se eu tiro.
Eu não deixo o percentual lá, porque isso já me gera uma ansiedade. Quando eu vou vendo, eu não tiro. Eu tiro lá, fico sem ver nada, porque se eu ver, eu vou ficar ansiosa, querendo terminar, porque eu acho que todo mundo tem isso, né? Exatamente. Eu ia dizer que é porque eu sou metódico, eu tiro até o da bateria, mas eu acho que isso é do ser humano, na verdade. Tu vê ali 90%, como é que tu para de ler isso aí? Até no livro, por exemplo, você consegue ver o restante, né, que falta. Só que é diferente. Você vê o número 100%, tá em 80%. Meu Deus, só falta 20%. E quando tem a quantidade, a hora, 8 horas pra terminar o Kindle. Até tem meme falando, terminar o livro. Tem meme dizendo assim, 8 horas, desafio aceito, vamos embora. Só que aí é muito, haja tempo pra você ficar ali imersa 8 horas no livro, né? Quanto tempo tu passa direto lendo? Veja, isso é uma pergunta muito difícil, porque tanto faz eu ler 30 minutos direto, mas mais que isso eu não passo, não. Porque chama um, chama outro, aí vem, aí a gente às vezes cansa, não quero não, peraí. Mas tipo, nem num domingo assim... No domingo são os piores dias, viu? Pra quem é mãe, não. Do pior dia. Eu prefiro, às vezes, quando eu tô lendo, pronto, quando eu vou buscar elas na escola ou em algum canto, eu paro 30 minutos, paro na frente da escola, antes da hora, e fico lendo. Passo 30 minutos lendo ali, ó, tranquila, na paz, no sossego, sem saber, sem entender, sem assim, tem alguém me esperando. Não, ninguém tá me esperando, eu estou esperando alguém, então esse é meu tempo de ficar aqui. Entendendo. Então, assim, eu passo 30 minutos fácil, sabe? Não, às vezes, durante o dia, se eu juntar todas as horas que eu leio no dia, dá 1 hora e meia, mais partido, sabe? Porque eu acho que direto não consigo, acho que nunca tentei, não. Vou começar a fazer o teste pra ver quanto tempo eu passo. Interessante. E aí, o nosso quinto hábito? E o nosso quinto hábito é abandone. Abandone o livro que você não está gostando. Porque muitas vezes a pessoa diz, não, eu tenho que terminar esse livro, não posso abandonar. Mas tem tantos outros arrastando. livros. E fica arrastada, aí você acaba não gostando do livro, aí diz, não gosto de ler. Mas não gosto de ler aquele livro. Desliga. Fecha o livro, bota lá. Tem tantos outros livros. Eu digo assim, eu olho assim pra minha estante e digo, cara, eu tenho tanto livro bom aqui. Por que eu vou me prender com esse livro que eu não está me conquistando, que não tá me fazendo dar suspiros, me deixando frenética. Não. Fecha o livro, deixa lá. Outra hora, talvez não seja o momento daquele livro também. Tem muito isso. Que às vezes você não tá gostando do livro pelo momento que você tá vivendo, não porque o livro é ruim. Entendi. Tem livro que é ruim mesmo, isso é fato. Mas tem livro que é só o fato de você não tá no momento. Então você deixa ele, em outro momento você lê. Aí pronto, aí você abandone o livro que você não tá gostando. Tu não tem ressaca literária, não? Tenho. Levando pra televisão. Meu amigo, eu assisti Game of Thrones. É tão boa que eu não consegui assistir nada depois. Tenho muito. Me deu isso quando eu terminei Guerra da Papoula esse ano. Tanto é que eu sempre tenho uma meta de ler 4 livros no mês. Mas em janeiro, que foi o primeiro livro que eu li, o primeiro mês, né? Eu não consegui ler mais nada. Eu li só 2 livros, que foi A Guerra da Papoula e outro, que foi do Clube. Mas o livro não foi tão bom que me tirou o segundo livro. Bom também, mas não tão bom como A Guerra da Papoula. E isso me deixou, assim, travada. Porque eu passei o resto do mês sem conseguir ler nada. Li só esse livro já no finalzinho do mês. Mas não conseguia engatar em nenhuma. Comecei várias leituras e não terminava nenhuma. Porque eu digo, meu Deus, que livro bom. Que livro bom, sabe? Mas tem muito disso também. A ressaca, quando pega, ela é cruel. Imagina. Aí uma coisa que eu gosto de fazer, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Não é um hábito que as pessoas costumam também fazer isso, porque, me perdi na história, não sei qual história, se é a história A ou a história B. Mas eu leio 2 gêneros diferentes, mas eu consigo fazer isso. Então, às vezes, eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. Então, quando eu canso de um, eu vou para outro, eu mudo a história, mudo a ambientação. E aí eu consigo fluir mais, sabe? Aí depois volto, engato em outro e acabou. Aí eu já tu trouxe só um hoje, ou tá com os 2 aí? Não, eu tô com um só. O outro tá na minha mente aqui, que eu tô doida pra terminar. Quais são os que tu tá lendo agora, por sinal? Eu tô lendo Um Oceano de Coisas Não Ditas. Esse livro ainda não foi lançado. Caramba. Pela editora. Por quê? Que tem um negócio bem legal na literatura, que são os clubes de assinatura. Você faz a assinatura, o que eu tenho é da Tag. Inclusive, sou parceira da Tag também. E aí, eles mandam pra casa. Se você assinar hoje, você vai receber um livro por mês. Um livro que você não sabe
qual vai ser o livro. Então, você recebe aquele livro e também não foi lançado por editora nenhuma. E você vai ler antes de todo mundo. E aí, eu adoro esse negócio de eu tô lendo antes de todo mundo, sabe? É muita história, né? Assim... Pois é. E aí, são sucessos na gringa. E aí, eles trazem pra cá. Pronto, o menino que desenhava as sombras foi edição da tag de novembro de 2025, do ano passado. E foi lançado em março desse ano pela Record. E aí eu li pela Record e, tipo, amei. Mas eu já sou assinante da tag há muitos anos atrás, já fiz. Amo ler antes de todo mundo. Um dos melhores livros, assim, favoritos que eu tive foi da tag, que eles trouxeram e eu li antes de todo mundo. Pronto, Pactos Mortais eu li em fevereiro. Ele foi lançado, eu acho que em agosto ou foi julho do... Leu 6 meses antes. Exatamente. Meu Deus. E assim, foi um dos melhores livros que eu li, sabe? Foi favoritaço. Amei. Então, assim, tem isso, que aí eu tô lendo esse da tag, que foi Não pode de não dizer o março. título? Posso, foi um oceano de coisas não ditas. Que eu posto, porque às vezes é interessante você conhecer, você saber, outra pessoa saber que tá lendo antes de todo mundo. Aí o pessoal assina, e inclusive se quiser assinar, assine com o meu cupom de desconto, que você ganha frete grátis na assinatura do plano anual ou 5% de desconto na caixinha do plano mensal. Então, E se quiser... qual é o seu cupom? Eita, bota na tela, tu consegue colocar na tela? Consigo sim. SFK 8T 8B, 8 tag. Vai colocar aí na tela, vai aí, por aparecer. favor. No lado de lá aparece o QR Code do Grupo Evandro Tenório, no de cá eu vou botar aí seu código. Bote o código de desconto, porque assina na tag. Então, assim, é incrível. É uma surpresa atrás de surpresa, fora que você recebe brindes também. Então, assim, eu amo. Amo assinar a tag. E aí eu tô lendo O Oceano de Coisas Não Ditas, que foi de março, da caixinha de março. E tem também Me Leve Pela Mão, que é um livro incrível que também. É o outro que tá lendo. O outro que eu tô lendo, que é um livro incrível. É um drama que fala sobre uma enfermeira que ela ela trabalha no planejamento familiar, no Hospital de Planejamento Familiar, e ela precisa atender 2 meninas. Essas 2 meninas, uma tem 11 e outra tem 13 anos, e elas precisam receber injeção anticoncepcional. Só que, tipo, essas meninas nunca tiveram relações, elas nunca tiveram, teve uma delas que nunca nem menstruaram, então, assim, ela fica em pânico, como é que isso pode acontecer? Isso acontece na década de 70. E por que elas precisam especificamente? Porque elas eram... Voltando, né? Elas eram garotas negras de baixa renda, lá na década de 70, e eles precisavam ter um controle populacional daquela história, o preconceito arraigado desde sempre. Então, eles precisavam ter esse controle populacional da população mais carente, negra, pobre, e aí eles estavam fazendo isso. E aí, quando a enfermeira, também negra, se vê naquela situação de aplicar, ela começa a dizer que não vai aplicar mais, mas fazendo tudo escondido. E aí acontece uma série de coisas que eu não vou dizer, que se você quiser ler, pode ler, incrível, mas é um drama bem pesado, que envolve crianças, envolve situações bem pesadas. Então, se você gosta de um drama, eu acho que esse é uma boa opção, uma boa escolha. Qual o livro mais pesado que tu já leu? Foi o menino... rapaz, tem muitos livros bem pesados. Pesado mesmo, assim, do cabo ficar assustado. Veja, tem os livros de suspense, que é aqueles livros de morte, de matou alguém, não sei o que. Mas tem os livros que são reais. Eu gosto de ler muitos livros de Segunda Guerra Mundial. Então, esses livros são pesados, fortes, como, por exemplo, Herdeiras do Mar, que foi um dos livros muito pesados. Ele é baseado na história da guerra entre China, Coreia e Japão. E o outro foi o menino que desenhava as sombras, porque ele conta cenas, assim, horripilantes, assim, de coisas que aconteceram, que os alemães fizeram com os judeus. Entendi. Assim, sabe? Experimentos, por exemplo. Os experimentos nazistas, não sei se você tem muito conhecimento do que foi a Segunda Guerra Mundial, porque assim, a gente, foi extermínio. Mas não foi só isso. Eles fizeram inúmeros experimentos onde eles colocavam mulheres em situações que elas tinham que ser...
esqueci a palavra agora. Mas elas precisavam, era tipo, por exemplo, dos gêmeos. Um experimento dos gêmeos. Eles pegavam 2 gêmeos iguais e um era de um jeito e o outro era de outro. Eles acabavam fazendo experimentos com ele, com um, e o outro acabava vindo a óbito. E na mesma hora, eles matavam o outro para poder descobrir por que eles eram diferentes. Entendi. Sabe, assim, coisas cruéis. Eles esterilizavam mulheres com produtos químicos, sem anestesia, injetando Nossa. produtos químicos, assim, coisa que a gente não... Isso tudo tá no livro, sabe? E aí, por exemplo, eu não iria saber de uma coisa dessas. Talvez você acessou aí a mente do autor, né? Por meio do livro e agora sabe Exatamente. Tem esse repertório, né? Exatamente. Então, assim, são coisas tragédias e eu acho, assim, que é aquele livro necessário para que não ocorra, principalmente agora, Novamente, em tempo né? de política, Eleição, polarização, né? Exatamente. Que a gente precisa saber muito bem. Que às vezes, mas isso aconteceu não faz nem 100 anos. Não aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E as pessoas tinham essa cabeça. E nesse livro que eu li, né, O Menino que Desenhava as Sombras, ele fala sobre... A gente consegue observar como os alemães, eles eram meio que lunáticos. O pensamento deles, eles tinham a plena convicção de que estavam destruindo, que isso tudo era pra pureza ariana e blá, 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 toda aquela história. Pra ser a população mundial perfeita, exatamente. Né? Então, assim, você vê que, meus gente, isso não existe. Mas hoje, com a tanta guerra que a gente tá vendo, né, com os Estados Unidos fazendo isso, guerra Ucrânia, Rússia, a gente começa a ver, será que passou? Né? Será que as pessoas não continuam no mesmo pensamento? Ou se só mudaram as bandeiras, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a leitura vem muito disso, que é uma coisa política também. Leitura é política, né? Mesmo Com que certeza. você leia um romance ou leia um suspense, tudo vai estar ali junto, meio que entranhado em alguma coisa. Então, eu acho que é muito importante você ler justamente por isso. Mas tem gente que não gosta e tá tudo bem também, né? Eu gosto muito, então, assim, foi um dos livros mais pesados que eu li também. Entendi. Olha, um hábito que a gente tava conversando antes de começar a gravar aqui faz muito sentido aí, que é um hábito para não ter. Que é aquele de se limitar a uma quantidade de horas de uma vez ou de páginas de uma vez. Exatamente. E às vezes o pessoal quer dizer assim, não, mas eu quero ler, eu preciso ler um capítulo. Eu não tenho... Pronto, tem muito isso, que tem gente que não gosta de interromper o livro no meio do capítulo. Só que eu não tenho isso, porque se eu fosse ter isso, eu não conseguia terminar nenhum livro. Porque às vezes acontece de um chamar, outro chamar, então você tá ali... fecha, bota o marca-página e segue vida, e depois volta da onde parou e tudo mais. Mas é isso, não se limitar à quantidade, eu tenho que ler tantas páginas. Mas tem dia que não dá, tem dia que você está cansado demais, você não conseguiu cumprir nem os seus 10 minutos de leitura e tá tudo bem. Mas se você se esforçar, em algum momento você tá com a cabeça tranquila, leve, você faz, mas também não pense que isso é o fim do mundo. No outro dia, tira 20 minutos, sabe? Então, você vai fazendo. Ou que não fazer também, permanecer no livro que você tá vendo que não vai engatar. Sei. Não vai. Não, vou permanecer. Às vezes você vai ler por ler, vai empurrar com a barriga e você não vai nem curtir aquela leitura. Porque eu digo, leitura pra mim... Vai ficar um negócio ruim pra você, né? Exato. Leitura pra mim é um distrator. Eu preciso estar ali, distraída, é para o meu prazer, pra eu, tipo... chegou meu momento, sabe? Vou ler agora, sem parar. Vou ler meus 20 minutos diários, 30 minutos diários, agora eu vou ler pá. E aí vou lá, e às vezes você passa a noite querendo ler, não só mais um capítulo, principalmente de suspense. Só mais um capítulo e você vai, é bom demais. Um dos meus maiores erros foi esse aí. Eu botava uma meta de, se não me engano, era 25 páginas por dia. E às vezes eu via a hora e disse, se eu for ler, eu vou ler 10. Aí não vou desiste. cumprir a meta, não vou ler. Aí pronto, perdi de ler 10 páginas. Pois é, e aí você perde, às vezes, de ter o hábito. E também no outro dia você pode, das 25, você pode ler 35, 45. Pronto, João, meu irmão, ele não é leitor. Mas eu tô influenciando todo mundo, leia. Aí eu dei Guerra da Papoula pra ele. E a gente leu junto no começo do ano. Depois disso... Ele gostou? O que ele amou. E depois disso, ele começou a ler Brandon Sanderson, que é um autor que ele tem livros, O Caminho dos Reis, que é o primeiro de uma saga. O livro tem mais de 1000 páginas. Ele disse, Caramba. eu li em uma semana, em 7 dias. E ele não era leitor, e ele leu Meu Brandon Deus. Sanderson, que quem é da comunidade literária vai saber do que eu tô falando. E leu 1000 páginas em 7 dias, porque ele disse, eu fiquei assim, um dos melhores livros que eu li. Ele é emocionante, instigante, tudo mais. Ele ficou assim, apaixonado. Eu só não li ainda porque são 1000 páginas. Cara, 1000 páginas, eu tô com preguiça, já me dá Nossa, ansiedade, muito sabe? grande.
Mas eu leio, assim, Guerra da Papoula também não é muito... Não é curtinho, não. Ele é grandinho. Mas é porque, assim, 1000 páginas, eu, tipo, haja criatividade. Mas ele, tipo, amou e leu. Então, assim, ele foi, leu 100 páginas no dia porque ele tava ali empolgado. Então, é isso. Se você começa e tá empolgado com a história, você vai. Uma pergunta, e se eu ler esse, não vai ser o primeiro e o último, não? Por ele ser o melhor. Não, Que aí vai não. vir aquela ressaca literária e tal. E eu vou saber que o próximo que tu me indicar não vai ser tão bom. Não, mas é gosto. Às vezes o que eu posso dizer é nem gostar, mas tu pode gostar. Tipo, Guerra da Papoula, eu amei, mas pode ser que você não goste. Então, Aí eu leio o outro lá. aí lê qual? O de suspense. O Pactos Mortais. É. Que é incrível, que é outro gênero, que é outra história, é outro contexto. Que é bom, pronto, é favorito também pra mim. Pactos Mortais foi um favorito, Guerra da Papoula foi um favorito, mas são 2 gêneros diferentes. Aí eu li agora Um Hóspede Noturno também, favoritaço, muito bom, que eu também gostei muito. Então, assim, cada enredo é um enredo diferente que você vai gostando. Então, assim, Entendi. eu acho que nunca você vai dizer assim, tem um livro melhor que ele. Eu acho que cada um traz uma emoção diferente, você aprende coisas diferentes. E por isso que eu digo... É incrível você ler, porque você... Mesmo que a história seja parecida, não é igual. Ela vai despertar... Vão ter citações diferentes, vai despertar sentimentos diferentes, vai despertar vontades diferentes, sabe? É É incrível. muito interessante. Ó, me diz um livro que tu gostou muito, mas que ninguém gosta. E o contrário também. Um que todo mundo gosta e tu diz, Todo mundo rapaz, gosta e que eu não gosto foi Pessoas Normais. Ave, muito normal, muito... Ah, não gostei. Mas todo mundo ama. É o hype, Sei. todo mundo ama, todo mundo é alucinado por esse livro. Um livro que ninguém gosta, que eu gostei... Rapaz, aí tu me pegasse. Sei. Não... Tem muitos livros assim que eu já li e que algumas pessoas, que a maioria das pessoas tá acabando nem conhecendo. Teve um livro que eu li e gostei muito, foi A Estrada Lincoln. Esse é um livro que fala sobre amizade, sobre companheirismo, sobre irmandade. Eram 2 irmãos que eles acabaram sendo abandonados pela mãe, o pai morreu. E aí eles vão atravessar os Estados Unidos pela Estrada Lincoln para poder procurar a mãe que tinha abandonado eles. E aí no meio do caminho, eles têm uma série de aventuras, uma série de coisas. E aí eles Entendi. encontram... Então, eu achei muito legal, mas muita gente não conhece esse livro. Muita gente não leu. E quando eu vi lá que eu tenho um Scoob, que é uma plataforma onde a gente vai colocando, alimentando os livros que você lê. Acho que eu já tive essa plataforma. Que Ela você é bem coloca, antiga. Estou lendo. Já Estou terminei. lendo, terminei. Quero ler. Exatamente. Entendi. É o Scooby. Ela dá muito BO, mas assim, já entrei com outros, mas eu sou fã do Scooby. Sei. Eu tenho lá desde 2009. Então, assim, faz muito Caramba. tempo. E aí eu vi que muita gente, não gostei, achei muito isso, muito aquilo outro. Mas eu gostei tanto desse livro, foi favorito também. Eu li no começo do ano passado, em janeiro de 2025. E assim, foi uma das melhores leituras. Eu me emocionei, foi incrível. Incrível. E a gente vai aprendendo histórias novas, que a Estrada Lincoln é uma estrada que ela tem maior quilometragem, ela atravessa os Estados Unidos todinha, sem parar. Então, assim, coisas que a gente vai descobrindo através da leitura. E vai deixando o repertório. Exatamente. E que às vezes o pessoal diz, mas eu só leio... Mas pra eu aprender alguma coisa, eu tenho que ler autoajuda, desenvolvimento pessoal. Mas às vezes na ficção... Você acaba aprendendo coisas que você vai ser mais útil na sua vida e, sabe, os conhecimentos gerais, eu acho incrível. E Principalmente como quando ser minha humano, filha né? pergunta alguma coisa, mãe, a senhora sabe tudo. Eu digo, não sei nada não, mas a gente se esforça para aprender algumas coisas. Entendi. Camila, vamos dizer para esse pessoal o desafio. Vamos. Gostaria que você propusesse aí pro pessoal. E eu vou desafiar vocês, Evandro Neto também, e todo mundo, a começarem a ler 10 minutos por dia, por 21 dias. Vocês podem até passar, porque eu acho que vai ser muito difícil se você pegar uma história, parar. Então, começar pelo menos 10 minutos por dia, durante 21 dias, para ver se vocês vão criar esse hábito de leitura. E já me marca Camila nos Livros, @Camila nos Livros, e marca também o Grupo Evandro Tenório. Grupo Evandro Tenório, pra gente poder ver e saber se vocês estão lendo aí, estão sendo desafiados também. Pois é, eu vou participar desse desafio, viu, pessoal? Então é isso, Camila. O podcast tá chegando ao fim. Quer mandar mais alguma mensagem? Falar algum tipo de coisa? Só leia. Nunca venha com essa de dizer leitura não é pra mim. Leitura é pra você sim. Você só não encontrou seu gênero favorito.
Exatamente. Queria mandar um abraço aqui, mandar um beijo, né, pra Dona Yara, mandar um abraço pra seu César, um abraço pra Jason, né? Esse pessoal todinho eu quero trazer aqui, viu, pra contarem as suas histórias. Vamos lá, vamos estar ali. Vou ficar conversando com eles. Vamos lá. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ok? Esse episódio ele é um oferecimento do nosso braço principal do Grupo Evandro Tenório, que é a contabilidade, certo? Assim como esse pessoal vem fazer parte do nosso ecossistema também. E é isso. Quer dizer mais alguma coisa? Mandar um abraço pra filha. Um beijo pra Luna, um beijo pra Alice, um beijo pra mãe, pai, meu marido. E obrigada a vocês por apoiarem, né? Eu acho que isso é um sonho. Principalmente agora, depois quando eu comecei o Camila nos Livros, eles têm me apoiado sempre em questão de fazer conteúdo, me gravar também. Minhas filhas, que às vezes estão lá também aparecem, indicando os livros dela. Então, um beijo. Minha vida sem vocês não existiam. Beijo. Pois é isso, minha gente. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está nos escutando no carro, você que está vendo ao vivo no YouTube. É isso, foi um prazer. Foi.